Muito bem, galerinha. Voltamos agora para o nosso resumo da aula 16. Então, vamos lá retomar um pouquinho, né? Vamos ao quadro para a gente retomar o que a gente trabalhou nessa aula 16, né? Sobre mudança social. Então, nessa aula 16, a gente falou, né? Sobre como que os clássicos da sociologia, eles enxergavam como que as mudanças ocorriam dentro da sociedade, né? Então, cada um traz uma contribuição aí, uma visão, uma leitura dessa sociedade, né? Porque a sociologia é isso, é uma leitura científica da sociedade. É esse olhar científico, né? Porque a gente está permeado pelo senso comum, está cheio do que existe de senso comum, de eu acho, e a sociologia é esse olhar científico, né? Sobre essa sociedade que está aí em constantes mudanças, né? Então, nós trouxemos aí a mudança social para os clássicos da sociologia na visão do Comte, Augusto Comte, do Karl Marx, do Émile Durkheim e do Max Weber, tá certo? Então, esses foram os estudiosos, né, da sociologia que nós trouxemos aí para tratar sobre essa visão, né? De como que essa sociedade caminha, né? Como que ocorrem aí as mudanças sociais aí, as transformações, né? Então, é importante também a gente entender que cada estudioso desse viveu num tempo histórico. É por isso que a sociologia, ela tem a história como ferramenta principal. Não tem como analisar e olhar para essa sociedade com um olhar crítico, ou seja, com um olhar por vários ângulos, sem se apropriar da história. A história é uma ferramenta importantíssima, entender o tempo histórico é importante, né? Então, para Comte, o progresso se fundamenta na qualidade e na quantidade de conhecimentos da sociedade. Ou seja, tudo aquilo que a sociedade produziu ao longo da sua história, né? Então, ele afirmou que a humanidade percorreu 3 estágios no processo da evolução do conhecimento. E, galerinha, é importante que vocês gravem esses 3 estágios, até porque a nossa avaliação está chegando, né? E é importante entender aí o que são esses estágios, né? Quais são? O primeiro estágio é o estágio teológico, que é o estágio ligado ali, né? Quando o homem ainda estava muito ligado com as questões de crença, né? A dar explicações para a sua vida cotidiana a fenômenos da natureza, a questões de animais, a plantas, né? A fenômenos da natureza de um modo geral. Então, o homem, aqui para o Comte, ele estava nesse primeiro estágio, que é o teológico. O segundo estágio é aquele estágio onde o homem ele começa já ali a racionalizar, né? Que é o metafísico. Aqui é o momento da filosofia. É onde, basicamente, ali ela surge, né? Esse momento da filosofia. O homem ele já começa a racionalizar ali todas as questões da sua vida cotidiana. Tudo ele já começa a questionar de forma racional, sem essas crendices aqui do primeiro estágio, que é considerado estágio teológico. O terceiro estágio já é o estágio positivo, é onde o homem já se apropriou dessa racionalidade, né? E ele já começa a associar a essas transformações que ocorrem dentro da sociedade a questão, né? Já é uma questão racional, mas ele começa ali a trabalhar as questões empíricas. A observação empírica para o homem aqui é essencial, né? É essencial. Então, ele começa a olhar esses fenômenos sociais de uma forma empírica, né? Ou seja, testar, né? Então, aqui ele já está ali, já é o terceiro estágio considerado positivo pelo Augusto Comte. E como é que o Marx via essa mudança, né? Para Marx, o radicalismo
de uma revolução está no fato dela ser realizada por quem é maioria dentro da sociedade. Então, para Marx, só o proletariado pode transformar. Aqui a mudança para o Marx, só uma revolução para Marx só a revolução seria a solução para essa sociedade, tá certo? O Durkheim, ele já vê na questão da mudança social, né? Ele observou que houve uma evolução da solidariedade mecânica para a orgânica. A mecânica são consideradas sociedades simples, mecânica porque faz a mesma função ali, os mesmos papéis sociais, sociedades pequenas, simples, e a orgânica, a sociedade mais complexas, mais industrializadas, né? Onde o que é essencial observar que os laços que unem os indivíduos são providos pela divisão social do trabalho. Nessa sociedade, o que une a gente é a gente precisar e depender um do outro dentro da divisão social do trabalho, né? Certo? E o Weber, ele centrou sua análise nas ideias, nas ações, nos valores e nas crenças individuais, que aí ele achava que isso permitia a mudança social. Ele analisou a mudança social com base em ação e dominação, né, tipos de poder. E a mudança para ele estaria sempre limitada pela ação da burocracia, né, pela ação burocrática. E já havia uma limitação em relação a isso, tá certo? Agora, galerinha, vocês vão fazer a atividade de sala e já já a gente volta para a nossa correção. Vamos lá. Voltamos agora para a nossa correção, né, da atividade. Espero que vocês tenham aí acertado todas as questões. Vamos lá para a questão número 1. O que foi trabalhado aí, né? E na questão número 1, ela diz assim: pode-se afirmar que a sociologia contemporânea herdou as contribuições de autores considerados clássicos do pensamento sociológico, a partir dos quais desenvolveram-se correntes teóricas distintas. Então, a partir desses clássicos é que se desenvolveu várias correntes teóricas, né, no ramo da sociologia e de outras ciências, inclusive, né, não só da sociologia. E aí, a gente está perguntando aqui quais são esses, né? Diz assim, que é o Emile Durkheim, o Theodor Adorno e Max Weber. Aqui o Durkheim está correto, né, porque ele é um clássico da sociologia. O Theodor Adorno, ele já é da escola de Frankfurt, né? Ele trabalha com a questão da indústria cultural, então tá errado. E o Max Weber, sim, Max Weber é um clássico da sociologia. Então essa questão tá errada, né? Por conta aqui do Theodor Adorno. B, Karl Marx, ok, né? O Marx está certo, ele é um clássico, sim. O Max Weber também, correto. E o Karl Mannheim, não, né? O Karl Mannheim, ele não é um clássico da sociologia, é um estudioso da sociologia, mas ele não é um clássico, tá certo? Então, essa questão também está errada. A C, Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim. Bom, aqui todos são, né, estudiosos, né, autores clássicos da sociologia, então essa questão, ela tá correta, né? É a C, é a questão C que é a questão correta. As outras tá errada, né? Aqui porque tem o Herbert Spencer, aqui porque tem o Parsons, tá? São da sociologia, mas não são clássicos, tá certo? Porque os clássicos, todos esses autores aqui, ó, o Mannheim, o Adorno, o Spencer, o Parsons, eles acabam bebendo ali da fonte, né, dos clássicos. A gente fala aqui os clássicos, eles são a fonte do quê? Dos estudos que passaram a existir a partir deles, da visão deles, né? Então, esses estudiosos, eles vão criando estudos baseados nessas teorias dos clássicos, tá certo? Questão de número 2. À medida que se foi
estendendo a influência da concepção de vida puritana, e isso naturalmente é muito mais importante do que o simples fomento, ou seja, estímulo, né? Fomento estímulo da acumulação de capital. Ela favoreceu o desenvolvimento de uma vida econômica racional e burguesa. Era a sua mais importante e, antes de mais nada, a sua única orientação consistente nisto, tendo sido o berço do moderno homem econômico, né? De acordo com o texto, Max Weber está apontando para o desenvolvimento de uma vida econômica racional e burguesa, né? Como que essa vida econômica e burguesa se desenvolveu, né? Aí aqui, ó, essa relação disso aqui, ó, desenvolvimento de uma vida econômica racional e burguesa e o desenvolvimento do capitalismo a partir da influência de algo. Então, o Weber, né, o Max Weber, um dos estudos principais dele é o estudo da relação da religião aí com a sociedade, né? E o Weber, ele descobriu, né, aí nos seus estudos, que o desenvolvimento do capitalismo, em um dado momento histórico aí, o que foi importante para esse desenvolvimento foi baseado aí numa vida, né, nessas pessoas que tinham uma vida regrada e uma vida regida por uma ética protestante. Então, a influência dessa ética protestante para o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, o Weber, ele teve aí esse estudo que comprovou isso, né? Que essa ética protestante, que era uma ética que a sua vida era baseada, essas pessoas tinham essa vida baseada numa vida regrada, sem ostentação, sem luxos, né? Ela foi importante para o desenvolvimento do capitalismo. Olha só que interessante, né? E, inclusive, ele tem um livro chamado, né, Ética Protestante. Então, essa é a questão correta, tá? Então, o que foi importante, né? Dentro do texto aqui, né? Ele está falando, à medida que se foi estendendo a influência dessa concepção de vida puritana, e isso naturalmente é mais importante do que o simples estímulo à acumulação de capital, ou seja, a forma como essas pessoas, esses burgueses viviam, essa ética protestante, inclusive, era até mais importante que o estímulo à acumulação de capital. Porque isso, essa vida regrada, essa vida sem ostentação, ela foi importantíssima para o desenvolvimento do capitalismo. Olha só que interessante, né? Então, aqui é isso, né? O desenvolvimento de uma vida econômica racionalizada e burguesa e o desenvolvimento do capitalismo tiveram uma influência muito grande dessa ética protestante. Tá certo? Então, essa é a questão correta. É a B. Questão 3, né? No que diz respeito às relações entre sociologia e mudanças sociais, pode-se dizer que a sociologia é uma ciência que visa apreender cada sociedade em um dado momento, sem poder explicar suas transformações, que são objetos da história? Não, sem poder explicar não, que está errado, tá? Na verdade, ela tem essa intenção de explicar as transformações que ocorrem na sociedade. E esse papel não é da história, né? É da sociologia, tá bom? Questão B, né? A sociologia só é capaz de explicar as transformações derivadas das lutas entre as classes? Só é capaz, né? Aqui está até limitando, né? A ciência que estuda todas essas transformações que ocorrem dentro da sociedade. Então, aqui está errado também. C. Os estudos aos quais a sociologia se dedica fundamentam-se num princípio de que
mudanças e transformações só podem ocorrer quando os vários segmentos ou os estratos de uma sociedade se unem para promover ou viabilizar tais mudanças. Aqui também, né? Só podem ocorrer, né? Não. Então, não é esses estudos da sociologia que a sociologia se dedica, não só podem ocorrer quando, né? Isso está fazendo a questão ficar errada. Então, aqui também, a C, né? Não é a C. D. A questão das mudanças sociais é um tema que se tornou objeto de reflexão sociológica a partir do que se convencionou chamar era pós-industrial e globalização. O que está errado aqui é esse momento histórico aqui, tá? Que é o que está deixando a questão errada, né? Esse tema se tornou objeto de reflexão só a partir disso aqui? Não, né? Muito antes, inclusive, tá bom? E só sobrou essa é a correta, né? A sociologia busca captar os fenômenos produzidos pelas ações de atores sociais que visam defender seus interesses e os fatos associados a reações, né? Resistências àquelas ações. Todos esses fenômenos, né? Busca captar todos os fenômenos produzidos pelas ações, né? Então, essa é a questão correta. A 4. Considerando-se as grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII e que se estenderam no século XIX, só foram superadas pelas grandes transformações do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científico-tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais aí duradouras, que perduram até os dias atuais. Sobre o surgimento da sociologia e as mudanças ocorridas na modernidade, é correto afirmar que então, aqui ele quer, né, o surgimento da sociologia e as mudanças ocorridas na modernidade, tá? É o recorte. É correto afirmar que a intensificação da economia agrária em larga escala nas metrópoles gerou o êxodo para o campo. Na verdade, o processo foi ao contrário, né? Não foi para o campo, foi do campo para a cidade, né? Então, aqui está errado. B. O aparecimento das fábricas e o seu desenvolvimento levou ao crescimento das cidades rurais? Não, né, gente? Na verdade, levou ao crescimento das cidades, não das cidades rurais, né? Das cidades. C. O aumento do trabalho humano nas fábricas ocasionou a diminuição da divisão do trabalho? Não, pelo contrário, né? Foi o aumento da divisão do trabalho, tá? O aumento. Também está errado. A gente está procurando a correta, né? A agricultura familiar desse período foi objeto de estudo que fez surgir ciências sociais? Não, né, gente? Não foi agricultura familiar, não, tá? Até porque a gente estava vivendo um êxodo rural, né? Um êxodo rural ali. Não é esse o objeto de estudo que fez surgir ciências sociais, não, tá? Eram as sociedades industriais, né? Que estavam surgindo, aquele boom ali, promovido pelas revoluções, né? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A industrial mudou o mundo na visão econômica e a francesa na questão política, né? Então, só sobrou aqui a E, né? Que é a antiga forma de ver o mundo não mais podia solucionar os novos problemas sociais. Então, ele está pedindo para associar com as mudanças que ocorreram, junto com o nascimento, né? Aqui, ó. Com o surgimento da sociologia e as mudanças que ocorreram na modernidade. Então, é a E, né? A antiga forma de ver esse mundo não podia mais solucionar os novos problemas sociais. É por isso que existia
esse interesse em criar uma ciência, né, que pudesse observar esses fenômenos sociais, essas transformações que estavam ocorrendo, esse novo indivíduo que estava surgindo com essas mudanças, né? E aqui às 5, a gente já está encerrando, né, nossa aula. Para o Comte, ele está perguntando quais são os 3 estágios, né, para o Comte do que a humanidade percorreu, né, na etapa de conhecimento, na evolução do conhecimento, aqui, ó. 3 estágios no processo da evolução do conhecimento. Cite o nome deles, só está pedindo para citar, né? O teológico, o metafísico e o positivo, né? Primeiro estágio teológico, segundo metafísico, terceiro positivo, tá certo, galerinha? Então é isso, galerinha, espero que vocês tenham acertado a maioria das questões, mas quem não acertou, a gente já aí trabalhou essas questões, tá certo? E por hoje é só, até a próxima aula.